Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje em dia de vitória do Flamengo, isso mesmo. Ganhou do Deportivo Táchira de 1-0 e se classificou para a Libertadores. E como vocês sabem, o jogo não foi fácil, mas o Flamengo conseguiu vencer. Tomou um susto ali no finalzinho do jogo, quase que poderia ser desclassificado aí, né? Mas conseguiu segurar. O Rossi aí salvou aí, né, o Flamengo de levar um gol no finalzinho. Nos últimos finais, aqueles segundos que é terríveis, né? Então, a partir de agora a gente vai ver todos os detalhes, tudo que rolou. E fica aqui comigo até o final do vídeo, porque o papo tá quente hoje. Isso mesmo, gente. E lembrando agora de deixar os créditos aí para Sport TV. Vamos para o vídeo. De um dos grupos que enfrentará o Flamengo na próxima fase. E com a companhia, por exemplo, do Botafogo, né? Exatamente. Flamengo e Botafogo não se enfrentarão, isso é fato, nas oitavas de final. Mas pode dar, por exemplo, um Flamengo e Palmeiras, um Botafogo e Palmeiras. São adversários possíveis aí, ou um São Paulo e Flamengo. Atlético São Nacional, outro time forte, ficou no pote 2, ficou em segundo. Esse é o Atlético Nacional da Colômbia. Adversário chato para quem terminou na primeira colocação do seu grupo. Ô, Mansur, vamos começar a falar um pouco sobre a atuação do Flamengo, né? Porque foi o início de jogo muito, né, de muita imposição do Flamengo, roubando a bola a todo momento, não permitindo que o Táchira sequer saísse da sua intermediária defensiva, não conseguia ultrapassar o meio-campo, e ali estava se desenhando um jogo que parecia tranquilo para o Flamengo, iria encontrar um gol naturalmente, e a partir de um momento que conseguisse o primeiro gol, a goleada seria sairia com naturalidade. Pelo menos era a minha expectativa para o jogo ao ver os primeiros minutos. Mas fato é que o gol não sai, o Flamengo começa a não criar oportunidades, que eu acho que é o mais preocupante, né? O Flamengo fica muito com a bola, ronda muito a área, mas não cria. Eu acho que isso deve estar incomodando o Felipe Luiz. Não? Sim, acho que sem dúvida. Acho que sem dúvida é uma frase terrível, aliás. É menos ruim do que eu acho que com certeza. Com certeza. Bom, vamos lá. Bem nervoso Sim, mesmo. a imagem final do jogo, de tudo que aconteceu no Maracanã hoje, e nada foi exatamente espetacular, né? Longe disso, acho que a pior parte ainda é a imagem final do jogo, né? Que é o Flamengo contra o Táchira, torcendo para o jogo acabar, porque a situação ali parecia estar saindo de controle, com o Rossi defendendo uma bola milagrosa no instante final, onde não tinha mais tempo até para recuperação, salvo algum milagre inesperado. Então, a imagem final é de uma vaga difícil de celebrar, inclusive para o torcedor, para o próprio elenco, embora naturalmente a gente saiba que na intimidade do grupo há um alívio, há uma satisfação de seguir adiante. Mas é difícil nessas circunstâncias que você vá celebrar de fato a conquista da vaga. Porque a imagem final é ruim e de novo, ela combina com o restante da fase de grupos. O que me parece? Assim, que o jogo de hoje, ele ajuda a traçar um pouco, ou deixa mais claro um diagnóstico sobre o Flamengo. Se você pegar várias coisas que um time de futebol pode fazer, estava até anotando algumas coisas. O Flamengo pressiona bem? O Flamengo pressiona bem. O Flamengo controla a maioria dos seus jogos? O Flamengo controla a maioria dos seus jogos. O Flamengo é bom saindo de trás, quando ele atraindo adversários que pressionam para encontrar espaço às costas? Faz muito bem isso. O Flamengo tem uma bola parada boa. Esse ano, conforme o trabalho da comissão técnica foi caminhando, a bola parada do Flamengo foi melhorando. Mas se o Flamengo se coloca em campo de ataque, o adversário está posicionado atrás, a criação de oportunidades do Flamengo em jogos de muito volume, ela não é boa. Aí vai vir o argumento, e é natural que ele venha, e é justo, o Flamengo é um dos times, se não o time mais goleador do Brasil no início do ano. Só que a gente precisa examinar como as coisas aconteceram em partidas que o Flamengo ganhou por grande margem. E há uma coincidência em muitos jogos. Corinthians, por exemplo, que foi 4, Juventude, que foi 6. Os jogos destravaram com gol cedo. E o gol cedo muda a característica do jogo em geral. Com certeza. O Juventude destravou com bola, teve bola parada no início. O Corinthians, uma pressão que resultou em recuperação de bola, inversão e o gol do Cebolinha.
existem circunstâncias que levam o jogo para o outro lado. Se o jogo caminha... O fim de semana, quando o Flamengo faz uma partida num campo difícil de jogar e ele enfrenta bem o Palmeiras, ele ganha com méritos, um jogo dificílimo. Não foi em nenhum momento um jogo que o Flamengo se colocou nessa situação de pressionar um adversário colocado atrás. É outra característica. Essa característica de jogo hoje, que para times como o Flamengo se apresentam com alguma frequência, o Flamengo tem dificuldade. Eu vi até alguns comentários ao segundo tempo... A gente estava até conversando ali, pareceu mais chance para o Flamengo no segundo tempo, mas não é que o Flamengo melhorou, o jogo mudou. Eu tive a impressão de uma mudança de postura do Tátira em relação ao entendimento dele do jogo. No primeiro tempo se defendeu muito atrás, no segundo, surpreendentemente, eu conversava com o Mansur ali, com o Alex, enquanto a gente assistiu, aconteceu alguma coisa no vestiário, porque o Tátira está querendo jogar agora, o Flamengo passou a ter muito espaço para enfrentar 4 contra 5, 5 contra 4. A primeira grande... porque eles terminaram o primeiro tempo conseguindo jogar, né? O Flamengo não conseguiu marcar, né? Talvez até os últimos 45 minutos de Libertadores deles, assim, não iam para a Sul-Americana. Eles vieram para jogar o jogo. Foram jogar um pouco do jogo, enfim. Isso aí, cada um com a sua estratégia. O fato é que a primeira grande chance do Flamengo, que é a do Arrascaeta, é um dos primeiros momentos que o Flamengo sai e recupera a bola já no campo defensivo, mas tem metade do time do Tátira além da linha do meio-campo. E aí o Flamengo consegue liberar o Luiz Araújo atrás dessa pressão e aí ataca com um pouco mais de espaço. Num cenário que o Flamengo faz bem. Faz bem mesmo. Só que há outros cenários em que não faz bem. A pressão do time varia um pouco também de novo. Hoje teve Arrascaeta e Pedro juntos. O Felipe apostou que esse era um jogo, até pela característica e talvez nível do adversário, característica de jogo, daria para ter os dois juntos. O Flamengo ficou bastante tempo com a bola. Em dado momento parou de recuperar tanto essa bola no campo de ataque. Depois ele foi fazendo trocas no segundo tempo. Enfim, o fato é que existe claramente um aspecto do jogo em que o Flamengo não consegue resolver nas suas partidas. E esse é um ponto que vai precisar evoluir no trabalho. Sem dúvida nenhuma. E mesmo quando teve campo, né, Alex, o Flamengo não conseguiu tomar as melhores decisões tecnicamente do meio para frente. O Flamengo errando muito hoje, né? Muitos passes, perdendo bolas que poderiam ocasionar uma situação de gol, né? Não estavam numa noite feliz os atacantes hoje. Aquela noite bem inspirada, vamos dizer assim, de você ter uma escolha, de repente, melhor individual e depois coletiva, né? Então, não estava sincronizado. Os lances que chegaram de perigo, igual foi esse do Arrascaeta, conseguiu realmente sair, abrir a defesa e ele recebeu uma bola ali entrando na área dele, domina mal também, depois ele tenta chegar cavando ali no primeiro tempo. Tem bolas que eles conseguem chegar na área, mas assim, acaba ficando lento essa troca de passe no sentido de tomar uma decisão, porque o Tátira ele conseguia dobrar ou triplicar a marcação que estava perto. Então, até o entendimento para isso, que durante o jogo, às vezes, vai vindo pode ter uma desconcentração, pode por causa do cansaço ou alguma coisa desse tipo, e aí realmente o Flamengo ele não foi conseguindo, e o Tátira com coragem, frieza para dominar a bola, tocar, saindo ali, perdeu, lógico, algumas bolas. Mas aí o tempo vai passando, ele vira aquela pressão. Como que eu vou enfrentar isso? Eu acho que assim, eu não vejo às vezes, algo de uma grande preocupação, porque agora muda o campeonato. É outro campeonato a partir de agora, né, Alex? E até por quê? Porque esse último jogo do Flamengo contra o Palmeiras mostra que nesse nível, realmente, o Flamengo ele pode brigar naturalmente contra qualquer um, principalmente se ele tiver com todos os atletas num nível físico muito bom, né? Isso acho que é um ponto. Que a primeira fase foi muito abaixo, nem eles esperavam isso. E esse tipo de dificuldade, obviamente, com o talento que tem, com o belo treinador que se tem, isso incomoda, porque, poxa vida, como que a gente não consegue criar, construir algo um pouco mais claro e acaba vencendo um jogo que tá ok, faz parte pela bola bem treinada, a bola parada, bem treinada, mas ganhou praticamente por muito mais, porque só fez um gol e fez um gol dessa maneira. Mas de um drible a mais, de algo um pouco mais mágico, a gente falando, não é de espetáculo, não, mas para realmente criar espaço. O Flamengo tem talento para fazer mais e acabou errando bastante, acabou deixando a desejar assim, um pouco. Né? Vamos ver se essa tensão agora, ela melhora para produzir mais para as oitavas de final, que naturalmente vai exigir muito mais, porque o risco, né, de erro, se você não joga tão bem, 1-0 para lá, 1-1 aqui, né, vai ser tudo muito apertado. Estava dando uma olhada aqui nos potes, né, com os classificados. Por enquanto, a situação é a seguinte, pessoal. No primeiro pote, temos já confirmados Estudiantes, da Argentina, River Plate, da Argentina, LDU, né, do Equador, São Paulo,
Internacional e Palmeiras. Restam 2 vagas. Já diria, temos né? confirmados LDU. no segundo pote Botafogo, Universitário do Peru, Flamengo, Libertad do Paraguai, Atlético Nacional lá de Medellín, da Colômbia, e o Cerro Porteño. Por enquanto, esse é o desenho dos potes, restando 2 grupos para serem definidos, e essa definição acontece Pedrada amanhã. vai ter, né? Queira ou não, acho que Pedrada. Libertad, de repente meio assim, Cerro Porteño, eu falando assim, abaixo desse nível, você vê o pote 1 e a maioria do pote 2 vão dar belos confrontos. Se a gente pensar que a gente deve ter o Racing como líder do seu grupo, já vai para o pote 1. É mais um adversário parrudo nas oitavas de final. E o outro grupo que precisa ser definido é o do Vélez. Isso. Então podemos ter Vélez ou Peñarol, os dois estão empatados com 10 pontos, e eles se enfrentam amanhã no Uruguai. Então esse jogo completamente vai dar o que aberto falar, aí né? para se definir o primeiro ou o segundo colocado. E o Racing tem muita chance de terminar em primeiro, porque joga contra o Fortaleza dentro de casa, onde tem sido forte, né? Se empatar, se garante na primeira colocação. Então veja que os times do pote 2, nos casos dos brasileiros aqui, por enquanto, Botafogo e Flamengo, precisa ver se o Fortaleza vai conseguir se classificar para estar no pote 2 ou no pote 1. Se ele vencer o Racing, ele vai para o pote 1, termina na primeira colocação. Se o Fortaleza empatar ou perder, dependendo do jogo contra o Bucaramanga, e ainda assim se classificar, ele vai para o pote 2. Essa é a situação. Não tem vida fácil para ninguém, mas o lado bom é que é outro campeonato a partir de agora, né, Massu? O que eu estava dizendo para o Alex, o que passou, passou, e agora se inicia uma competição que as coisas começam a se definir realmente. Com janela, isso. para os clubes brasileiros que passarem com período de recesso para quem não for ao Mundial, Exato. Sem período de recesso para quem for ao Mundial, o que aí pode ser um ponto contrário, especialmente diante do que for a duração da participação nesse Mundial para cada um dos clubes brasileiros, que vai, na verdade, Botafogo, Flamengo e Palmeiras com Libertadores e o Fluminense com Sul-Americana, né? Ao que tudo indica, o Fluminense segue a vida dele na Sul-Americana também. Isso vai mudar muito, especialmente janela de transferência diante do poderio econômico do futebol brasileiro. A gente tem muitos clubes brasileiros que nos últimos anos se reforçaram de maneira importante nas janelas de meio de ano, que inclusive abrem algumas possibilidades, inclusive em termos de jogadores que saiam da Europa, enfim. Você tem outras possibilidades. O Brasil amanhã vai ficar sabendo, a partir do jogo do Fortaleza, se terá 6 clubes na segunda fase, nas oitavas. No ano passado, em 2024, foram 7. 2023 foram 6. Mas eu repetiria 2023. O Flamengo poderia trazer isso. Cristiano Para Ronaldo, os supersticiosos, né, os rubro-negros que gostam dessa questão da superstição, lembrando que em 2019 o Flamengo também se classificou na última rodada, passou sufoco, mas conseguiu ainda terminar na primeira colocação. Então, isso foi primeiro. Diferença, terminou em primeiro. Foi um tríplice empate no grupo, como agora. Isso. Só que ali o Flamengo ficou em primeiro lugar. Mas foi o saldo LDU, também, como agora Peñarol, que definiu. Né? Os 3 times que terminaram empatados. Flamengo, LDU, Peñarol. Isso, o Flamengo terminou na primeira colocação e acabou com o título lá em 2019. Queria que você falasse, Alex, sobre Pedro, assim também, né? porque de novo não fez um bom jogo, né? Pouca movimentação, pouca participação, a não ser num passe no primeiro tempo, um bom passe para o Luiz Araújo, né? Ficou um pouco comprido, ele teve que dividir ali praticamente com o goleiro, mas pouca mobilidade e pouca participação no jogo, né, Alex? Mas a questão de mobilidade acho que vem mais pela maneira que foi o jogo, característica, fica ali no meio daquela defesa bem conturbada ali. E como não foi, ninguém, de repente, ou poucas vezes alguém conseguiu ajudar a criar algum tipo de espaço para dar sequência, para que ele tivesse posicionado de uma maneira, para receber a bola e dar um passe para alguém. Então o jogo ele não funcionou. E nesse sentido, o 9, no caso o Pedro, é lógico que ele ainda não está na sua forma ideal nem nada, mas também não teve o jogo que chegasse bolas boas para ele, que tivesse esse tipo de condição. Ele, eu acho que até o Wesley hoje também não fez um bom jogo, né? Até fisicamente, assim, que eu acho que a característica maior dele acabou não fazendo. Mas o Pedro agora ele precisa só de tempo, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, que a qualidade ela é muito alta, que naturalmente eu acho que vai aumentar bem a produtividade. Agora, é para ver como o Flamengo vai se mover nessas janelas, né? Tanto agora a janela pré-mundial e depois a janela que é a segunda do ano
no futebol brasileiro que vem mais adiante. Porque, claramente, era uma questão que se apresentava desde o início do ano, até pela recuperação do Pedro, pela saída que foi acontecendo de jogadores da posição, saída por último do Gabriel, que o Flamengo ia precisar ter uma alternativa. O Bruno Henrique, como 9, como referência, como 9, não tem conseguido render bem, não é característica dele, nunca foi. A chegada do Juninho, claramente, até agora, pelo menos, não convenceu a comissão técnica e as atuações dele não foram do nível que se imagina de um jogador para o tamanho da ambição do Flamengo, ver se o Flamengo vai continuar apenas apostando num progresso físico do Pedro para que ele assuma de vez a posição com uma sequência maior e em nível melhor, ou se vai atrás de um atacante para ser o substituto dele ou um parceiro para ele, se a conversa entre Felipe e direção em termos de mercado é para uma alternativa de jogo diferente a você ter um único 9, enfim, vamos ver como é que o Flamengo vai se mover, porque claramente tem uma lacuna no elenco de jogadores capazes de ser decisivos pelo centro do ataque. E hoje, né, Alex, o Flamengo não pode contar com o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, pelo menos para mim, que é o Arrascaeta. Vem fazendo um Brasileirão brilhante e hoje foi muito mal, né? Não conseguiu participar das jogadas com a qualidade habitual, perdeu um gol, né, numa bola boa, talvez a segunda melhor chance do Flamengo no jogo. Luiz Araújo leva a bola para a direita da área, né? Toca para o Arrascaeta, ele chuta fraco na direção do goleiro. Isso. É um gol que o Arrascaeta, por exemplo, não costuma perder, né? Porque ele tem uma batida de muita qualidade, ele sempre tirando do goleiro. Perde mesmo, hoje foi um jogo muito ruim do Arrascaeta, né? Bem abaixo do que ele tem apresentado nesse último recorte. O que ele vem decidindo de jogos e que tem capacidade de fazer. Mas o Flamengo também tem que saber se comportar sem esse atleta estar no seu melhor dia, né? Se você for pegar, eu acho que Luiz Araújo até fez um bom jogo também, voluntarioso e tal, com o Gerson e o Alan vindo por trás. Mas o que faltou depois realmente do Arrascaeta é bem por isso, né? Depois não teve esse brilho, né, cara? Eles não conseguiram realmente encontrar a solução, porque você vai passando o jogo, você vai mapeando, puxa, por aqui não deu certo, assim deu errado, e eu vou procurando esse caminho. De alguma maneira, fala com o companheiro, de repente, de alguma forma, e eles não conseguiram fazer isso. Então não teve essa pouca chance ou oportunidade criada pelo Arrascaeta. Hoje ele também não finalizou bem essa jogada, não foi feliz nisso. Então não estava num bom dia. Quando o seu craque não está num bom dia, já dificulta um pouco mais as coisas e o jogo acaba mostrando isso. Sabe o que me chamou a atenção também, Massu? É o fato do Cebolinha ter ficado no banco o tempo todo, né? Não ter sequer sido acionado. Mas ele não vinha bem, né? Não vinha, mas assim, é um jogador que está precisando de ritmo, né? Porque ele passou um bom tempo lesionado, não conseguiu ainda ter uma sequência de jogos. Agora que aparentemente ele vinha conseguindo ter mais tempo, mas também não vinha correspondendo, é verdade. Mas é um jogador, pelo menos dos atacantes que o Flamengo tem ali, principalmente aqueles que jogam mais pela beirada do campo, eu tenho a impressão de que tem mais periculosidade, é um jogador que talvez consiga levar mais perigo ao adversário. E ele tem tido poucos minutos ultimamente. Eu acho que desses jogadores que o Flamengo tem com essa característica, o que para mim oferece mais diversidade assim, de recursos é o que está fora, que é o Plata. Assim. Para mim foi o que o Plata não está dando nem para contar, né? Porque o Plata está tanto tempo fora que é uma ausência que é sentida porque ele é um jogador que conseguiu se adaptar um pouco a jogar por dentro quando o Flamengo precisa de jogadores por ali, não como 9, mas como um segundo atacante de movimentação, ele consegue partir do lado e faz bem. Talvez assim, em termos se você pensar no melhor momento, o teto do Cebolinha e do Luiz Araújo seja um pouco superior hoje a de outras opções assim do elenco. Mas eu acho que o Plata é o jogador que oferecia mais recursos. O fato é que o Cebolinha foi mal no jogo em São Paulo, né? Foi. Há um mês, ele fez um jogo bom contra o Corinthians no Maracanã, né? Que ele, inclusive, abre o jogo fazendo gol, enfim. Mas depois a sequência não foi tão boa. Acho que é uma questão, nesse momento, de confiança, né? O Felipe começou com o Michael, que entrou no jogo contra o Palmeiras, deu uma elevada no nível, assim, mas também não acho que seja nada tão discrepante, assim, em termos de mudança, mas deu uma melhorada no nível daquele jogo e talvez o Felipe tenha optado por ele por causa dele para os dois jogos contra Equador e Paraguai.
Com qual impressão você acha que o Ancelotti saiu do Maracanã hoje? Não em termos de ambiente, né? Porque o ambiente no Maracanã é sempre especial. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre quais impressões ele deve ter saído do jogo do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Ele viu 4 dos convocados, né? O Danilo não... Isso, o Danilo hoje não jogou. Só sai com a certeza de que da bola rolando. O Léo Pereira na lista dele, porque ele jogou muita bola hoje. É que assim, eu acho que um jogo ele não muda nada. Mas dos 4 defensores, né, Alex? O Léo Pereira era o único que ele convocou o Wesley, Léo Ortiz e Alexandre. Ele já vem jogando bem há muito tempo, né? A dupla de zaga é impressionante, a capacidade dos dois, né? Mas o Léo vem num momento, assim, impressionante. Eu acho que a visão dele não decreta, imagino eu, que não decreta nada sobre esse jogo. Lógico que não foi um jogo bom para você poder ver. E cada jogo é uma maneira, acho, de aprender algo, né? Para quem tá aí vendo, acompanhando futebol. É a mesma coisa sobre o Wesley, não é um jogo que vai falar, puxa vida, esse jogo... Eu acho que esse jogador desse jeito, lógico, se jogar nesse nível, ele não estava não tinha nem sido convocado, né? Mas é sempre uma oportunidade de você ver em ação com as diversas, eu acho que situações que acontecem dentro de um jogo de futebol e do jeito que esses atletas convocáveis, eles acabam reagindo, né? Então, eu acho que de toda maneira é uma boa oportunidade para ele curtir, poder ver isso. Subiu lá na Granja hoje, conhecer tudo lá e veio para cá, né? Então, o jogo não ajudou muito ele nesse sentido, não, para dar aquela animada. Mas eu acho que ele não tem nada de muito fora do normal também para ele poder ver, porque ele tem bastante coisa para ver aqui no Brasil ainda. Ainda tem bastante coisa. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do jogo do Flamengo, vamos mostrar a entrevista do Felipe Luiz, vamos analisar voltas na conversa para falar que o Flamengo não está jogando nada. É impressionante, meu amigo. Também não jogando nada, não fez um bom jogo hoje, mas como bem ressaltou o Mansur, faz algumas coisas boas. Faz bem, tem coisa que precisa melhorar. É isso aí. O Marcos Teixeira diz, não esquecendo que esse grupo do Flamengo foi o mais fácil da fase esse de é um grupos. ponto. Isso é verdade. E o prejuízo é grande. O Flamengo... Falando do sorteio, né, Mansur? A gente disse aqui que ninguém imaginava que o Flamengo... todo mundo imaginava que o Flamengo ia fazer pelo menos 15 pontos nesse grupo, né? Não foi o que aconteceu. A eliminação pro Peñarol ano passado. É isso aí, nação rubro-negra, viu? O Flamengo realmente hoje deixou um pouco a desejar, né? Porque a gente esperava goleada, né? E não teve a goleada, né? Eu até havia dado o placar de 3-0, mas infelizmente saiu 1-0. Pelo menos foi o 0, né? E o 1 do Flamengo não foi de 0-0. Ou 1-0 pro Tátira, né? Ainda bem que não foi. O Flamengo, ele realmente deu umas vaciladas, perdeu muitos passes, né? Parece que ficou meio nervoso no jogo de hoje. Eles estavam tensos. Acho que deve ser por conta da pressão que eles precisariam ganhar o jogo, né? E com saldo de gol para se classificar tranquilo. E aí depois que o LDU fez os 2 gols lá, eu não sei, né, se o Felipe Luiz passou para os jogadores, né, durante o intervalo, né, porque durante o intervalo eles voltaram já com a vontade de fazer gol, né, e aí a gente viu que realmente saiu logo o gol, né, então parece que eles tiveram que ter aquela pressão de saber que poderia ser eliminado da Libertadores, né, para poder eles tomarem uma ação, né. No primeiro tempo jogaram, né? Dava para ver que eles estavam conseguindo jogar, porém o Tátira estava bem fechado, né? Não deixava passar nada, né? E diga-se de passagem que aquele goleiro do Tátira, pelo amor de Deus, né? Não era tão bom como o Rossi, né? Afinal de contas, o Rossi salvou aquela bola e foi praticamente um milagre. Que a gente nem acreditou. Em um dado momento, achamos que a bola havia entrado. Que bom que não entrou, né? Porque se entrasse, aí a coisa ia melar mesmo, né? Mas eles, com o sufoco ou não, eles conseguiram passar, né? E com a presença do Ancelotti, a gente não sabe se eles ficaram nervosos, né? Principalmente que os 5 que foi convocado aí, né? Ficaram ali na pressão ali de querer jogar bem e claro que o Tátira eliminado já estava, então para ele era vantagem ganhar ou perder, tanto faz, mas claro que ele queria ganhar para pelo menos sair com uma vitória nesse campeonato da Libertadores, já que ele não conseguiu, né, se classificar
e nem nunca conseguiu ganhar, né, em jogos aqui no Brasil. Então ele realmente foi com aquela pressão toda e o Flamengo, infelizmente, sentiu essa pressão, né? Mas uma coisa a gente pode dizer, o Flamengo é outro patamar. Eles jogam muito, né, quando eles estão tranquilos, principalmente quando querem jogo e quando o outro time deixa eles jogar. Aí eles passeiam em campo, né? Infelizmente hoje não foi o dia deles passeiam em campo, mas grande parte, né, do jogo eles seguraram a bola, né, gente? Então isso ninguém pode negar. E a gente já sabe que os comentaristas, quando ganha, fala bem, quando perde, fala mal. É esse processo que o Flamengo já sabe, os próprios jogadores sempre comentam, né, que eles sempre têm essa pressão de sempre ganhar. Todos os outros times podem ganhar e perder, o Flamengo não, só pode ganhar, né? E isso aí fica complicado na mente, né, dos jogadores, principalmente que tem muitos campeonatos que eles têm ali que ganhar, né, ou pontuar, por assim dizer, para continuar ali no campeonato. E aí os jogos, né, que acaba, né, aí esse calendário aí da CBF que acaba pressionando tudo, né? Mas o novo presidente da CBF disse que vai mudar isso, né? Que não vai ter mais tantos jogos assim com sequência. Vamos ver, né, se realmente isso vai acontecer. Mas se você gostou do vídeo, galera, já se inscreve no canal, já deixa seu like, compartilha o nosso vídeo para os seus amigos e sempre volte aqui no canal para assistir tudo sobre o Flamengo. Lembrando, galera, aí de deixar os créditos para Sport TV. Até o próximo vídeo.